Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira da Semana Santa. Nós estamos iniciando o nosso episódio número 14 da série Jesus e Eu em Casa. Nós estamos meditando nesses dias neste tema, o Evangelho de Jesus Cristo. Esta semana que é tão importante para pontuarmos coisas necessárias acerca da nossa fé, a fé que vem através do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Neste livro, O que fizeram do Evangelho, que é a base das nossas reflexões dessa semana, o autor David Nicholas, ele faz uma série de questionamentos de como nós estamos lidando com a totalidade do Evangelho. O Evangelho que traz más notícias, que traz boas notícias e que traz um convite da graça. As más notícias têm a ver com o pecado, têm a ver com a morte e com a insuficiência das nossas boas obras. As boas notícias que têm a ver com o amor de Cristo, têm a ver com o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, e com a cruz. E o convite da graça nos convidando a Ele. No episódio de ontem, nós abordamos o primeiro ponto das más notícias, o pecado. Deus fez o ser humano perfeito, mas ele resolveu desobedecer. E a maldição do pecado, conforme diz lá em Romanos, o preço do pecado é a morte. O segundo aspecto das más notícias tem a ver com a consequência, o preço que nós pagamos por conta do pecado. Falar sobre morte é muito complicado, ainda mais num tempo como esse, em que nós sofremos tanto por conta de milhares de pessoas que diariamente estão perdendo a vida por conta do vírus. Mas há uma certeza muito clara que quando nós lemos as Escrituras nós percebemos: o preço do pecado é a morte. E nenhum de nós escapa dela. O texto de 1 Coríntios 15, no versículo 3, diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que Cristo morre? Cristo é o representante pleno da humanidade. Quando Jesus pisa na terra, ele é o Deus encarnado, ele é a divindade entre os homens, mas ele é um homem, ele é 100% homem. As Escrituras nos ensinam que Deus, ele é reto e justo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, narra esse texto: porque no dia em que dela comires, certamente morrerás. Por que Deus estabelece um critério de santidade, de retidão, de justiça ao homem? Porque Ele é santo, Ele é perfeito. Quando Ele distribui esses aspectos ao ser humano, o ser humano ele não consegue atingir isso, mas Deus continua sendo reto e justo. E Deus sendo reto e justo e tendo feito isso, Ele não faz igual muitas vezes nós fazemos, que falamos para os nossos filhos: não faça isso, que senão eu vou fazer aquilo. E aí você não acaba fazendo nada. Não! A justiça de Deus é manifesta de uma maneira plena e real. Ele é reto e justo. E a consequência disso é a morte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, é o que Efésios 2 nos ensina.
Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o segundo aspecto que eu coloco aqui é que existem 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A primeira delas que é a morte espiritual. O ser humano tem conexão com Deus espiritualmente. Deus sopra o próprio fôlego de vida na sua obra criada. Adão consegue ter conexão espiritual com Deus e a desobediência causa a morte espiritual. Por consequência da morte espiritual, a segunda morte, a morte física. Adão não só é desligado espiritualmente de Deus, mas ele morre fisicamente. E a terceira morte, que é a morte eterna. Se o ser humano foi criado para viver com Deus eternamente, por consequência da morte espiritual e da morte física, agora ele tem a morte eterna, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É muito importante nós entendermos esse conceito da má notícia, de que o pecado gera morte. Por que que nós estamos celebrando esta Semana Santa e na próxima sexta-feira nós vamos ser lembrados que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós? Por causa do seu amor, por causa da sua missão, por conta da necessidade da cruz, diante das nossas incapacidades. Nós, por mais que queremos fazer as coisas, nós somos incapazes, as boas obras não resolvem. O meu convite para você nessa terça-feira é refletir sobre a gravidade da morte, não só quando ela é noticiada na televisão. Diariamente, milhares de pessoas estão mortas espiritualmente, estão morrendo fisicamente, estão caminhando rumo a uma morte eterna. A morte é grave. E não só por conta desse susto que pode gerar nas pessoas. A realidade da morte não deve ser trabalhada somente por conta da crise física que ela pode nos trazer. A morte espiritual desconecta o Criador da criatura, nós nos afastamos dele. E poderíamos mantermos afastados dele por toda a eternidade. Mas chegou o momento em que ele ele trouxe a solução disso para nós, enviando Jesus, o seu Filho. Vamos orar neste momento e pedir a Deus que Ele nos dê a consciência da gravidade, do preço que é a morte. Oremos. Senhor nosso Deus, sabemos o preço alto de perdermos entes queridos e de termos preocupação com relação à nossa própria existência. Sabemos que tudo isso é consequência do pecado, mas eu te agradeço porque nessa Semana Santa nós estamos sendo conduzidos a Jesus e a vitória de Jesus sobre a morte. Dá-nos esta paz e segurança em nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu convido você a participar conosco durante toda essa semana. Os nossos encontros com Jesus estão falando sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Um bom dia. Que Deus te abençoe.